Olá, estamos no ar para mais uma edição do Estúdio Aberto, aqui pela RPM Rádio, a Rádio Progresso de Montenegro, transmitindo ao vivo e também gravado pela JPTV e portal JP News. Para quem ouve a gente ao vivo, temperatura de 14 graus neste momento, tempo bom aqui na cidade de Montenegro, sede do Grupo Progresso de Comunicação. Como a gente transmite via internet, logicamente, que a nossa programação pode ser vista aí em qualquer parte do mundo, qualquer canto do mundo. Isso é importante, né? Bom, agora 11h33, vamos lá dando mais informações. Vereadores querem detalhes de reajuste solicitado pelo lar do menor. A recente publicação na imprensa do decreto do Executivo tornando de utilidade pública o prédio da antiga cervejaria Antártica, Ambev, continua repercutindo na Câmara de Vereadores. Os vereadores aí estão pedindo mais informações sobre esse assunto. Os mesmos vereadores aí que pediram o assunto, são todos de oposição, pedem um agendamento da reunião com a diretora da Sociedade Beneficente Espiritualista, Josênia de Almeida Flores da Cruz, e o secretário municipal de Educação e Cultura, João Antônio Moreira, para tratar da solicitação da entidade de um reajuste no valor pago pelo município por criança atendidas na creche do Lar do Menor. Outro tema que está preocupando os vereadores é a regularização e infraestrutura do bairro Imigração. Solicitado encontro com duas secretarias do município, que deverá ter a participação de representantes dos moradores. O pedido é do vereador Marcos Guelen, o Tuco. Essa notícia aqui já está postada no portal JP News, portanto, o pessoal pode já interagir, passando inclusive aí mensagens em relação a esse tema. Notícia publicada aqui no portal JP News: ladrões usaram maçarico para praticar assalto à caixa eletrônico em Montenegro. A foto, inclusive, já está aqui postada, foi passada pelo nosso colega Thales Ferreira. Segundo informações, o arrombamento do caixa eletrônico da agência do Banco Banrisul, localizado no centro de Montenegro, ocorreu por volta das 6h50 da manhã de ontem, domingo. Suspeita-se que o crime tenha sido cometido por bandidos de fora da cidade. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Inclusive, aqui a foto mostra claramente, né, o uso do maçarico para poder abrir um dos cofres aí, ou melhor, um dos caixas eletrônicos do Banrisul, agência de Montenegro. Vamos seguir com informações aqui, são 11h35 para quem ouve a gente ao vivo. Lions Clube de Montenegro promove chá beneficente, temos a foto inclusive aqui, né? O evento aconteceu na tarde de sábado, foi o Café Colonial do Lions de Montenegro, lá no Centro Social Martin Luther. O café, que teve como função angariar fundos para entidades carentes, contou com a participação dos integrantes do clube, encarregados de servir o público presente no evento. Que bacana essa matéria que está aqui, o tradicional chá realizado lá na Igreja Evangélica de Montenegro, Igreja Evangélica Luterana, é um dos destaques aqui do portal JP News. A gente vai dando sequência às informações aqui do JP News e de outros sites que trazem notícias do Brasil e do mundo, né? São notícias importantes que a gente vai sempre desmembrando as notícias. Agora, buracos dificultam o trânsito no centro de Montenegro e em algumas ruas também, né? Temos a foto aqui, realmente, de algumas ruas, uma situação bem complicada. Buracos nas ruas Oswaldo Aranha, Júlio de Castilhos, e no cruzamento dessas ruas são marcas que estão desagradando aí a população, os motoristas principalmente, né? Eles se sentem prejudicados e também quem passa pelo trajeto está reclamando, além dos moradores, né? Esse é um problema antigo, já fizemos uma entrevista com a Corsã está fazendo alguns reparos e o trabalho é um conjunto da Prefeitura Municipal de Montenegro com a Corsã, né? Sempre para deixar melhores condições para a comunidade, mas acaba deixando aí alguns probleminhas que demoram um pouco para serem resolvidos e o pessoal reclama, né? Bom, vamos mais informações. Feira de doação de cães da Amoga teve grande movimento no último sábado. A feira acontece de 15 em 15 dias, sempre atraindo o público montenegrino para a adoção de cães e gatos da Amoga. A voluntária Lisandra Mazarino foi responsável pela administração dessa última feira e contou que teve
medo que o frio atrapalhasse o evento e espantasse as pessoas. Na verdade, aconteceu o contrário. Muita gente foi à Praça Rui Barbosa numa manhã de sábado muito bonita, de muito sol. Na feira que aconteceu das 9 da manhã ao meio-dia, havia 17 animais para serem adotados. Destes, 7 foram adotados, sendo que todos foram filhotes. Portanto, os mais adultos aí não tiveram a sorte de ter um novo lar, e a Moga faz um trabalho muito bonito aí de valorização dos animais e fazendo com que eles tenham uma vida melhor através do sistema de adoção. Bom, vamos agora para mais algumas informações que estão aqui no nosso site. O site JP News, né? O JP News está sempre atualizado, trazendo informações aqui da região do Vale do Caí. É o principal, sem dúvida, o principal portal de notícias da região do Vale do Rio Caí. E a gente já repercutiu na semana passada. Vale lembrar que membro do Movimento de Preservação do Patrimônio Histórico diz que a Prefeitura é a primeira a descumprir as regras. Justamente essa matéria foi publicada porque a Rosane Brochir, que é membro do Movimento de Preservação do Patrimônio Histórico, está afirmando que a Prefeitura não informa as alterações que faz em seu prédio, né? O prédio da Prefeitura, o Palácio Rio Branco, é um dos principais pontos tombados de Montenegro, e a simples colocação de aparelhos de split ar-condicionado deve ter a aprovação, ou pelo menos deve ter ciência do Movimento de Preservação do Patrimônio Histórico. Mais uma notícia aqui: Versa e Nino batem papo sobre cultura. O programa Sons e Letras entrevistou o desenhista montenegrino Daniel Vercelese. Em uma conversa descontraída com o músico Flávio Frilich, Versa falou sobre assuntos nunca antes comentados. Portanto, quem quiser ter acesso a esse programa é só entrar no portal JP News, que o programa já está disponibilizado, né? As pessoas então podem assistir aí o que o Versa e o Flávio Frilich, dois expoentes da cultura montenegrina, falaram, né? O Flávio como músico, e um dos músicos mais conceituados aqui de Montenegro, e também o Versa, que é um desenhista, web design também, de alto valor cultural do município. Problema estrutural em edifício do Residencial 5 de Maio causa preocupação. Os membros do Conselho Municipal Gestor de Habitação de Interesse Social de Montenegro estão preocupados com um problema constatado no bloco 7 do Residencial 5 de Maio, conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Conforme João Santos, presidente do Conselho, o edifício apresentou uma fissura, o que causou alerta entre os conselheiros e moradores. João disse que foram tomadas medidas emergenciais para resolver o problema, mas o trabalho realizado levantou dúvidas sobre a segurança. A estaca afundou e o canto do prédio cedeu. Foram colocadas 2 estacas nos cantos do prédio, né, e colocaram um trilho de trem escorando o local. Fecharam e rebocaram e ficou assim, ressaltou o João Santos. Temendo que o problema possa se agravar e que a construção reserve outras surpresas, o Conselho enviou um ofício à Caixa Econômica Federal solicitando averiguar o laudo pericial da obra. Na ocasião, também foi questionada a construção do trabalho técnico-social para o condomínio, pois existe uma reserva financeira para ser empregada nesse serviço. Conforme o representante da Coab, foi informado que a Caixa ainda não teria o laudo e que estava em processo de contratação de uma empresa para realizar o trabalho técnico-social. É uma preocupação muito grande mesmo, né, já que foram colocadas vigas de trilhos de trem para resolver aparentemente o problema, e vamos esperar o desdobramento desse caso. Agora vamos falar de política local aqui de Montenegro, que é a sede do Grupo Progresso de Comunicação. O presidente do PDT desmente boatos de que integrantes estariam deixando o partido. Inclusive, o Edson Padilha está mostrando aqui o número de filiações. Segundo ele, o PDT tem 1.560 pessoas cadastradas, ou seja, filiadas ao partido.
Ele ressaltou que possui um bom relacionamento com todos os membros do partido e que constantemente se reúnem para encontros informais, o que reforça o entendimento dentro e fora da política. A participação no governo municipal é atribuída por ele entre os fatores que estão contribuindo para que mais pessoas queiram fazer parte do Partido Democrático Trabalhista. A entrevista que está aqui já postada no portal JP News e será repercutida também pelo Jornal Progresso, com Edson Padilha dizendo que os boatos não têm fundamentos, boatos de que haveria pessoas saindo do PDT. Essa matéria ela foi gerada em função de uma notícia veiculada pelo JP News, dada pelo um dos integrantes do Partido Democrático Trabalhista, que não quis se identificar, dizendo que várias pessoas estariam saindo do PDT e migrando para o PMDB. Bem, agora a gente vai falar aí de outros assuntos. Candidatos a governador do Rio Grande do Sul adotam postura agressiva em debate. É o que diz aqui a matéria do nosso portal do Clique RBS, né? Um evento foi promovido pela GERT, né? Um debate, e os candidatos ao governo do estado adotaram uma postura um pouco agressiva. Agora são 11 horas e 44 minutos, 11h44. Já uma especulação, agora já entrando na área do esporte, uma especulação sobre a possível saída de Ederson. Na verdade, a informação agora que chega é que Ederson não é mais o técnico do Grêmio, né? Depois da derrota de ontem para a equipe do Curitiba, do Celso Roth, o Grêmio agora está sem técnico, o Ederson Moreira. Inclusive, na semana passada, toda a imprensa trabalhou em cima dessa possibilidade, se houvesse um tropeço do tricolor dos Pampas nesse jogo de domingo, e porque o Ederson Moreira deu uma coletiva de imprensa fazendo um relatório de toda a sua trajetória no Grêmio, isso antes do jogo contra o Curitiba, né? E muitos jornalistas consideraram isso uma certa despedida. Para o Curitiba, na verdade, o Grêmio saiu perdendo, depois empatou, virou o jogo, depois o Curitiba conseguiu o empate e o Curitiba fez, através do Alex, o gol de 3-2, portanto o Grêmio acabou perdendo para a equipe do Curitiba. E agora o Curitiba melhorou um pouquinho a sua posição no campeonato, já que vinha muito mal aí no campeonato, né, o Curitiba, e dentro dessa vitória na Arena, o Curitiba acabou melhorando um pouquinho a sua pontuação. Agora a informação que chega aqui. Inter tem 3 baixas para o jogo contra o Ceará. Na verdade, o jogo será contra o Ceará, né? Wellington Silva e Aranguiz não poderão atuar no duelo dessa quarta-feira. Serão 2 dias de muito trabalho para o técnico Abel Braga. O Inter tem uma série de problemas para quarta-feira, data em que enfrentará o Ceará pela 3ª fase da Copa do Brasil no Beira-Rio. São 3 desfalques de relevância, né, do time: Wellington Silva e Aranguiz. E outros 2 jogadores que reclamaram de dores musculares. Os meias D'Alessandro e Alan Patrick serão reavaliados. O camisa 10 foi sacado no intervalo por Abel por sentir um desconforto muscular. Já no treinamento da última sexta-feira, demonstrava incômodo na perna esquerda. Durante o rachão, constantemente alongava o músculo posterior da coxa. Já Alan Patrick terminou o jogo com o Bahia, mas saiu reclamando de dores por conta de uma pancada. Agora são 11h47. A gente continua com informações de esporte. O Correio do Povo destaca que, após a saída de Ederson Moreira, Tite surge como opção para trabalhar a equipe. A média é de 6 meses. É o tempo que um treinador que assume o Grêmio tem para fazer o trabalho andar na atual gestão. Desde que Fábio Koff retornou à presidência do Clube Gaúcho, 3 treinadores já passaram pela arena depois da demissão de Ederson Moreira. Tite ganha força nos bastidores e pode se tornar o 4º profissional a trabalhar com o mandatário do clube. Koff venceu a eleição em setembro de 2012 e assumiu em janeiro. E precisou negociar a renovação de contrato com Vanderlei Luxemburgo, atualmente no Flamengo. O mandatário acertou um vínculo de 2 anos com Lucha, mas nunca teve boa relação
com o treinador. No final da parada do Brasileirão para a Copa das Confederações, Lucha foi demitido. Foi avisado antes de um jogo treino do Grêmio no Olímpico. 2 dias depois, anunciou Renato Portaluppi. O ídolo gremista comandou o time no início de julho a dezembro de 2013. Ficou 6 meses no comando e, por decisão da diretoria, o contrato não foi renovado. E Koff partiu para uma nova aposta, que foi o Anderson Moreira, que teve uma participação muito boa no Inter e nas categorias de base da seleção brasileira, e acabou não dando o retorno esperado aí pela direção do tricolor. Vamos lá com mais informações. A informação que chega aqui agora, vamos lá. Descompreensão provocou queda do voo MH17, diz Ucrânia. A investigação das caixas pretas do Boeing da Malaysia Airlines, abatido no leste da Ucrânia, revelou uma descompreensão ligada a uma forte explosão causada por um míssil, indicou nesta segunda-feira o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional de Defesa ucraniano. O escritório holandês, no comando das investigações, não quis confirmar nem negar esta informação. Preferimos esperar ter uma ideia mais completa do que aconteceu, em vez de publicar fragmentos de informação aqui e ali, disse o porta-voz da OVV, que é o escritório holandês que trata desse assunto, né? Um assunto ainda que vai dar muita informação para a imprensa internacional. Vamos lá, seguindo com mais informações. Lembrando que o Estúdio Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira, aqui pela RPM Rádio, e também ele é transmitido em vários horários pela JPTV na sua grade de programação, né? Quem quiser estar bem informado dos assuntos aqui da região do Vale do Caí, podem entrar justamente no nosso portal JP News e na JPTV. Agora, a Fórmula 1, Mercedes decide não interferir mais na disputa entre Hamilton e Rosberg. Mais uma vez, na última edição da corrida da Fórmula 1, no final de semana, no domingo pela manhã, houve uma disputa entre os dois pilotos da Mercedes, e agora a Mercedes está dizendo que não vai interferir mais na disputa entre os dois. Havia um tempo em que sempre o piloto número 1 tinha que dar passagem para o piloto número 2, né? Isso acabou caído por terra e já não existe mais essa convenção, que justamente por causa da disputa, né? O piloto 1 e o piloto 2 acabaram ficando tão bons um quanto o outro, né? Que a proximidade de qualidade entre um e o outro acabou fazendo com que as escuderias não tomassem mais essa atitude. Eleições 2014, uma notícia de política nacional. Planalto não envia representante a evento do Santander. Michel Temer cancelou a participação após o banco enviar informe associando o crescimento de Dilma nas pesquisas à piora da economia. Nossa Senhora, essa notícia aqui, o presidente do Santander culpa analista por informe que ligava a Dilma à piora da economia, né? Então houve um evento aí onde o Palácio Planalto acabou não confirmando a presença. O Michel Temer estava escalado para participar desse evento do Santander e acabou não participando. Bem, vamos lá. Mesmo sob pressão, o Congresso não fez grandes reformas. É o que diz aqui a informação do portal o Globo, né? Ao todo, 77% dos deputados e 1/3 dos senadores vão tentar a reeleição em 2014. Outra informação aqui de política nacional: eleitos em 2010, celebridades são apostas das legendas para 2014. Bons de votos, eles concorrem novamente e podem ajudar a engordar fundos partidários, né? Nós tivemos aí nos últimos anos, principalmente em 2010, uma avalanche de celebridades, entre aspas, logicamente, né, que participaram de pleitos federais e conseguiram vaga na Câmara dos Deputados, como Tiririca, o ex-centroavante da seleção brasileira, Romário, e vários outros artistas que conseguiram se eleger no pleito de 2010. Agora eles estarão de volta buscando a reeleição agora em 2014, buscando justamente uma vaga
no cenário federal dentro da Câmara dos Deputados. Continuamos aqui com informações, agora mais uma informação internacional. Ataques em Gaza prosseguem apesar de apelo da ONU. Declaração do Conselho de Segurança destaca a preocupação com a evolução do conflito e a perda de vida de civis na região. Realmente, está havendo perdas como nunca aconteceram, né? De civis e de crianças, inclusive, lá na faixa de Gaza, né? A ONU está apelando para que esse cessar-fogo se estenda, mas está complicada a situação, né? Inclusive, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu a Israel um cessar-fogo duradouro, não só daquele cessar-fogo de 12, 15 dias, mas sim um cessar-fogo duradouro na faixa de Gaza. Você vê, essa notícia também, ela rende bastante para o jornalismo internacional. Ao menos 160 crianças morrem cavando túneis para o Hamas. Relatório de 2012 do Instituto de Estudos Palestinos acusa grupo islâmico de não impedir trabalho infantil. Continuamos aqui com mais informações. Olha só. Uma nova teoria explica o extermínio dos dinossauros, né? É o que diz aqui a informação que está no jornal O Globo. Um asteroide que dizimou a vida na Terra há 66 milhões de anos foi a gota que faltava após o período de intensas adversidades ambientais. Temidos, assustadores, azarados. Os dinossauros poderiam ter sobrevivido ao asteroide que os dizimou, caso este evento tivesse ocorrido milhões de anos mais cedo ou mais tarde. A tese controvérsia é de Steve Bruzat, professor da Escola de Geociências da Universidade de Edimburgo, na Escócia. Em um estudo publicado nesta segunda-feira na revista Biological Reviews, ele reconstrói o cenário vivido pelos grandes répteis 66 milhões de anos atrás, no fim do período Cretáceo, e afirma que os dinossauros foram vítimas de uma combinação mortal: as mudanças ambientais devastadoras e a baixa diversidade de herbívoros que serviam como base da cadeia alimentar. Esse estudo é bem interessante, está publicado aqui no jornal O Globo. Diz mais que há 160 milhões de anos na Terra, as mais de 10 mil espécies de dinossauros viviam uma situação sem precedentes. A erupção de vulcões como o Deccan Traps, onde hoje está a Índia, provocou chuva ácida, mudanças na temperatura global e chegou a ser considerado a maior causa da dizimação dos grandes répteis. O asteroide teria apenas matado os poucos sobreviventes. As primeiras vítimas do caos ambiental foram os herbívoros. A queda na diversidade das espécies que se alimentavam de plantas prejudicou os carnívoros, seus predadores, que se tornavam mais vulneráveis às mudanças da biosfera. Para Bruzat, o impacto do asteroide não seria tão fatal se ocorresse milhões de anos antes, quando a Terra não passava por condições tão inóspitas e havia também mais presas para os grandes carnívoros. Se chegasse ao planeta milhões de anos depois, o asteroide também não causaria o desaparecimento dos dinossauros. Os ecossistemas já teriam se recuperado das mudanças climáticas e a cadeia alimentar já teria sido restabelecida. Portanto, essa nova teoria que vem lá da Escócia muda completamente, né, as teorias que até então balizavam como o principal fim dos dinossauros, justamente os asteroides. Bem, agora são 11h57, nós vamos ficando por aqui com o nosso estúdio aberto, que é transmitido ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro e gravado pela RPM Rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã com mais informações aqui da região do Vale do Rio Caí, do Brasil e do mundo. Tenham todos uma boa tarde.